Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero dar as boas-vindas a você ao meu canal do YouTube. E o tema de hoje será uma comparação entre a música de Davi e o mistério da música que Jesus cantou. E antes de começar a falar sobre esse tema que está queimando no meu coração há alguns dias, eu quero convidar você que ainda não segue o meu canal a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificações para que você possa receber os avisos do YouTube quando um novo vídeo é postado aqui no canal, tá bom? Essa palavra de hoje é uma palavra tremenda e eu quero convidar você a permanecer ligado até o final desse vídeo, porque olha, eu demorei anos para que o Senhor me revelasse o que Ele queria me revelar nessa palavra. E quando eu chego num aspecto da Bíblia onde eu não entendo, onde eu não consigo ter resposta, cara, eu fico no pé de Deus até Ele me responder. E essa pergunta especificamente foram anos de debate, de busca, de perguntar ao Senhor. Teve vezes que eu desisti, teve vezes que o Senhor me encorajou a não desistir, até que 2 semanas atrás eu estava lendo e acendeu a luz. Pumba! E eu entendi o que Deus queria. E para que eu possa começar essa palavra, eu quero compartilhar com você o seguinte. Eu não sei se você sabe ou não, mas existe um pequeno versículo em 2 evangelhos onde fala que Jesus cantou. É o único local da Bíblia que a gente vê isso. Jesus cantou um hino em um momento muito especial. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesses 2 locais. E eu vou ler diferentemente e propositalmente em 2 locais da Bíblia, para que você tenha a perspectiva. Primeiro em Mateus capítulo 26, verso 30, que diz o seguinte: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante que e a passagem seguinte se dá no Getsemane, né? Então, eu estou aqui com 2 maquetes de Jerusalém e eu quero apontar para essa maquete aqui. Se você faz uma pesquisa no Google, você vai perceber que o cenáculo, que é o local da última ceia, é mais ou menos nessa área aqui. E a Bíblia fala, nessa maquete, eles estavam em algum local por aqui e eles desceram por esse vale, que aqui é o Vale de Aceldama, e entraram nesse vale, que é o Vale do Cedron, e foram para o Jardim das Oliveiras, que ficava mais ou menos por aqui. Aqui é o Monte das Oliveiras. Agora você deve estar se perguntando, poxa Márcio, mas o que é que tem a ver essa passagem com o estudo do tabernáculo de Davi? Porque esse vídeo faz parte do nosso estudo sobre o tabernáculo de Davi. E a minha resposta a você é: isso tem tudo a ver com o tabernáculo de Davi. E eu demorei muito para entender, e a revelação está justamente na passagem que a gente acabou de ler, que é a última coisa que aconteceu na última ceia, antes de Jesus ser preso, condenado à morte pelos judeus. Mas para isso, para a gente entender qual a música que Jesus estava cantando ali, qual foi esse hino aqui, e eu demorei anos para entender, porque a Bíblia não diz o que eles cantaram, né? E eu sempre entendi que se eles cantaram alguma coisa, tinha que estar ligado ao judaísmo, tinha que estar ligado à tradição dos judeus e o que eles cantavam no último. E nenhum deles trouxe essa resposta. E não que eu desmereça, né? Mas que realmente não era o propósito de Deus que essa resposta viesse por eles, né? Mas viesse pelo próprio Senhor. E foi aí que eu me invoquei. Mas eu deixei para lá essa questão
durante um bom tempo, porque eu falei, o Senhor não quer me responder, um dia Ele vai me responder. E quando eu estava estudando o tabernáculo de Davi, e esse é o tema do nosso estudo hoje, eu parei nesse trecho de 1 Crônicas 16, e é a terceira vez que eu tento adiantar essa série do tabernáculo de Davi, e Deus simplesmente não deixa. E quando Ele faz isso, é muito claro que Ele está querendo revelar outra coisa para mim. E conhecendo um pouquinho as estratégias do Senhor para me ensinar, foi exatamente isso que aconteceu. E eu comecei pelo capítulo 15, novamente, onde a Arca da Aliança é trazida para a tenda que Davi montou. Então, eu quero que você atente para uma coisa. Essa maquete aqui é a maquete da época de Davi. Então, veja que o terreno é o mesmo, tá? Eu estou usando uma maquete similar, muito embora não seja um terreno extremamente preciso, mas é muito próximo. Mas o problema é que o Monte Sião, ele não está representado aqui, nem nessa maquete e nem nessa maquete. Lembra que eu falei para você que Jesus atravessou o Vale de Cedron? O Vale de Cedron é esse aqui, como é esse aqui nessa maquete, certo? É o mesmo vale. Então, o vale, o Monte Sião ficava mais aqui, entendeu? Ou seja, fora dessa área da maquete. Para efeitos do nosso estudo, eu vou emprestar esse monte aqui, como se esse fosse o Monte Sião. Esse monte aqui é análogo a essa área aqui. Na época de Jesus, aqui ficava o Palácio de Herodes. Então, aqui seria o Palácio de Herodes na época de Jesus. Mas, para efeitos do nosso estudo, vamos utilizar essa parte, esse monte aqui, como se fosse o Monte Sião. Mas a gente sabe que o Monte Sião está aqui, tá bom? Então, me dá esse voto de confiança aí no estudo de hoje, tá bom? Muito bem. Aqui, Davi montou o tabernáculo de Davi. Agora, o que era o tabernáculo de Davi? A gente sabe, eu já falei em outros vídeos, e se você não assistiu, eu vou repetir aqui novamente. O tabernáculo de Davi nada mais era do que uma tenda onde Davi colocou a Arca da Aliança. Ou seja, uma tenda somente e a Arca da Aliança embaixo. Assim como você está vendo essa ilustração 3D que foi feita pelo meu amigo Ryan, lá de Manaus. E eu quero agradecer a ele a gentileza de ter feito esse trabalho em 3D para esse vídeo de hoje, para que você fosse abençoado. Então, muito bem. Quando Davi coloca a Arca da Aliança ali, a Bíblia diz que ele fez algumas coisas específicas, e é aí que começa o grande mistério e a revelação profunda da palavra do Senhor. Bora mergulhar lá. Capítulo 16. Trouxeram a Arca de Deus. 1 Crônicas, capítulo 16. Trouxeram a Arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Trouxeram quem? Quem é que trouxe? A gente tem essa resposta no capítulo 15, no versículo 26. Havendo Deus ajudado os levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor. Então foram os levitas que levaram a Arca da Aliança e colocaram a Arca da Aliança nessa tenda aqui. Isso contradizia completamente todo o protocolo de adoração naquela época. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés fora revelado por Deus a Moisés, era o princípio e toda a ordenança de adoração. Eu estou com uma maquetezinha aqui, que se você já assistiu os meus vídeos sobre o tabernáculo de Moisés, você deve conhecer. Mas se você não assistiu, depois visita o meu canal para conhecer todo o playlist do estudo que eu fiz sobre o tabernáculo de Moisés. Veja, o tabernáculo de Moisés prescrevia que existia essa tenda, que era a tenda do encontro, ou tenda da congregação, também conhecida, e dentro dessa tenda tinha o lugar santo, onde ficava o altar, onde ficava a menorá, a mesa dos pães, onde o sacerdote ministrava diante do altar do incenso. Por trás desse véu ficava a Arca da Aliança escondida num local chamado Santo dos Santos. Só quem entrava aqui era o sumo sacerdote. Antes dessa antessala, vamos assim dizer, existia o átrio,
que era essa área onde as pessoas traziam os animais para serem sacrificados, mortos e colocados nesse altar, chamado o altar dos sacrifícios, ou altar do holocausto. E eu quis explicar isso para você, para mostrar a diferença desse tabernáculo de Moisés, a complexidade para se chegar até a Arca da Aliança, versus o que Davi fez no Monte Sião. O Monte Sião era o local onde Deus tinha escolhido para o nome dele ser gravado, onde ele colocaria para sempre o nome dele ali. E esse é o local onde Davi armou a tenda, onde ele colocou a Arca da Aliança. E a grande diferença entre esse tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi é que no tabernáculo de Davi só existia a tenda com a arca. E o tabernáculo de Moisés era essa complexidade enorme. No tabernáculo de Davi nós temos pouquíssimos versículos, e o que é interessante é que o tabernáculo de Davi não tem medida nenhuma. Não tem a medida, qual é o tamanho da tenda. A representação que o Ryan fez de maneira brilhante aí foi uma representação que a gente foi discutindo aqui. Como que a gente chegaria nessa representação? Vimos algumas ilustrações na internet, mas muito poucas, porque esse assunto é muito pouco, é falado muito pouco. Então nós tomamos juntos a liberdade artística de mostrar para você desta forma como você está vendo. Mas o grande mistério é que Davi teve a revelação do Senhor de que daquele momento em diante só bastava a tenda e a arca. E quem quisesse ter acesso, poderia ter acesso àquela tenda e aquela arca da aliança. E nós sabemos que a arca da aliança é uma representação da glória de Deus. A arca da aliança, ela era o maior e mais importante objeto que fora dado a Moisés para a representação da glória de Deus quando o povo estivesse. Foi a arca da aliança que permaneceu todo o tempo, desde o Monte Sinai até o Monte Sião. Então nós temos dois tipos de montes. Um, o Monte Sinai, que quem subia até ele para a presença de Deus, gloriosa de Deus, quem era somente Moisés. No Monte Sião, nós temos uma diferença. Quem poderia subir ao Monte Sião? Davi fez essa pergunta nos Salmos. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que está aqui. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. No fundo, Deus estava, através de Davi, convidando todas as pessoas para estarem entrando na sua presença. E nós vemos no capítulo 16 de 1 Crônicas, Davi realizando algo que é muito tremendo, muito especial. Eles trouxeram, os levitas trouxeram a Arca da Aliança para a tenda, colocaram ela aqui, onde Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Cara, olha quão poderoso esse versículo. Eu sei que para muitos é enfadonho e difícil o estudo do Antigo Testamento, mas cara, quando você estuda o Antigo Testamento na sua profundidade, fica tão mais tremendo a revelação do Senhor. Lembra que eles estão fazendo duas coisas, eles estão oferecendo holocaustos e sacrifícios pacíficos. São duas coisas, holocaustos e sacrifícios pacíficos. E a Bíblia diz aqui no versículo 2, tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Percebe a figura e a sombra da igreja, onde todas as pessoas são convidadas a estarem numa tenda, ou estarem se congregando em um local onde a bênção do Senhor repousa, onde a glória do Senhor vem, onde a presença do Senhor é manifesta através dos louvores, e ali o líder ou o pastor, ele evoca a bênção sobre o povo do Senhor, pelo menos deveria ser assim. Esse aqui é a figura do primeiro culto. Essa aqui, nesse capítulo, nós vemos o primeiro culto. E nesse local, nós vemos, quando eu quero dizer primeiro culto, a figura do primeiro culto da igreja,
que anos depois seria inaugurado com o trabalho dos discípulos após a ascensão de Cristo. Mas note que existe na presença de Deus, primeiro, é perante Deus que duas coisas são apresentadas. Primeiro, os holocaustos e os sacrifícios pacíficos. E, gente, para a gente entender a profundidade disso, você tem que ler e tem que estudar Levítico. Pô, mas Márcio, Levítico é um livro fantástico. Agora eu quero mostrar para você o que os levitas estavam fazendo aqui, quando a Bíblia diz que eles ofereceram holocaustos perante ao Senhor. Você tem que abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Levítico, onde Moisés nos ensina isso. Aliás, Deus nos ensina, né? Da tenda do encontro o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou. Ou seja, da tenda do encontro, é essa tenda aqui. E note que a sua Bíblia deve estar mostrando tenda do encontro com T maiúsculo. Por quê? Existiam duas tendas do encontro. Primeiro, essa tenda do encontro aqui e a tenda de Moisés que ficava fora do arraial, fora do tabernáculo, na frente da entrada principal, também era chamada de tenda do encontro. Só que ela vai estar sempre com T minúsculo. Então quando você vê a tenda do encontro, o T e o E minúsculo, se refere à tenda de Moisés. E com o T maiúsculo e o E maiúsculo se refere a essa tenda aqui, a tenda do encontro da glória de Deus, ok? Então, aqui diz que Deus chamou Moisés desse local aqui e disse o seguinte, transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando alguns de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferenda tanto de animais escolhidos entre gado como do rebanho de ovelhas. Ok? Deus está dando uma descrição do tipo de holocausto que ele queria que fosse trazido por essa porta. Se sua oferta consistir de um holocausto de um animal grande, portanto, de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Quando a gente vê a palavra oferta nesse trecho aqui, essa palavra significa trazer, é trazer voluntariamente. Por que você está trazendo essa oferta voluntariamente ao Senhor? Primeiro porque você quer entrar na presença do Senhor. E é uma demanda do Senhor que você trouxesse essa oferta. Então parece que não é muito coerente. Uma oferta voluntária, mas ela não é demandada pelo Senhor. Sim, porque existe um princípio na presença do Senhor. Você não poderia entrar na presença do Senhor se não houvesse uma oferta. E eu vou explicar a razão disso em seguida. Leia aqui, veja aqui que a Bíblia está dizendo que é um macho sem defeito. E ele oferecerá a tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. Em outras palavras, eles entravam, a pessoa trazia a sua oferta por aqui, vou pegar um boizinho aqui, que é uma oferta grande, tá? Ele trazia aqui e oferecia nesse local, no lado norte do tabernáculo, no lado norte do altar, na entrada da tenda do encontro, ok? Para que fosse aceito. Então o fato de você oferecer algo a Deus não significa que necessariamente Deus vai aceitar, entendeu? Hoje é diferente. Você oferece o seu culto racional perante o Senhor. O seu coração é o local que Deus está vendo onde está a oferta. Não está no teu bolso, está no teu coração. Mas não é o foco agora. Deixa eu continuar na passagem aqui. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Caramba, o que isso quer dizer? Significa o seguinte: a pessoa que trazia aquele animal para ser morto, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, porque aquilo era um símbolo de que os seus pecados pessoais eram passados para aquele animal. E agora aquele animal se tornava um sacrifício propício, aceitável, no lugar daquele pecador. Então, imagina que você está no tabernáculo. Naquela época, você traria o seu animal, colocaria a mão sobre ele, e uma vez que você impunha essa mão, era um símbolo de que os seus pecados eram transferidos para aquele animal que não tinha culpa no seu pecado. Aquele animal, ele não tinha culpa
dos seus erros. Veja que aquele animal tinha que ser macho e sem defeito. Por quê? Porque ele era um símbolo do sacrifício perfeito que Cristo seria depois. Então o que Davi estava fazendo, em primeiro lugar, quando ele estava entrando na presença do Senhor, ali no tabernáculo, no capítulo 16 de 1 Crônicas, ele estava apresentando, os levitas estavam trazendo os holocaustos, mas era Davi quem estava apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, esse animal carrega a minha culpa, esse animal e o sangue que está sendo derramado aqui agora na tua presença, perante a sua face, como diz a Bíblia, é algo que diz respeito ao meu pecado. Então o meu pecado está sendo transferido no local. Percebe? A culpabilidade daquele pecado, do seu e do meu pecado, estava no ombro de Jesus, assim como a culpabilidade do pecado de Davi estava naquele animal. Depois ele apresenta outra coisa, sacrifícios pacíficos. Caramba, o que era um sacrifício pacífico? Sacrifício pacífico também era uma oferta que Davi oferecia a Deus como um acesso para que aquilo demonstrasse a paz que fora estabelecido entre o juiz e o condenado. O que eu quero dizer com isso, deixa eu tentar me expressar novamente. O sacrifício pacífico, ele era uma expressão da completude do que o holocausto acabara de fazer. Porque eu tirei todos os meus pecados e coloquei sobre aquele animal, hoje eu tenho paz com Deus. Eu estabeleci paz com o Senhor. O Senhor, em vez de vir e me julgar e vir me castigar pelo pecado, agora ele tem graça, misericórdia. Então, isso era uma expressão do amor de Deus para com Davi. No fundo, Davi oferecia: Senhor, está aqui o meu sacrifício, e aquilo era aceito. Quando a Bíblia fala de cheiro agradável, significa que é algo aceito pelo Senhor. Então, o holocausto, ele era completamente queimado. Percebe? E aquele cheiro que subia para o Senhor é um cheiro agradável, né? Então, Davi apresentou esses dois elementos, e só depois disso ele começou a parte do canto. E veja que depois ali no versículo 3 em diante, nós lemos no versículo 7 que nesse mesmo dia que aconteceu esses eventos dentro do tabernáculo de Davi, ele ofereceu o primeiro salmo. E note que esse primeiro salmo ele tem algumas palavras muito estrategicamente colocadas por Davi. Note que ele tem ali: louvai, invocai, cantai-lhe, salmodiai, mas ele tem duas palavras interessantes, versículo 15 e versículo 16, que fala de aliança. Lembrai-vos aliança, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão. Ou seja, esse local era um local de apresentação de sacrifícios perante o Senhor, de louvor e adoração, mas era um local também de lembrança da aliança que Deus havia estabelecido com os antepassados de Davi. Então Davi estava trazendo para dentro de um ambiente de adoração a lembrança e a necessidade de se lembrar do que Deus havia feito. E é isso que é o grande, a coisa linda, porque aqui nós temos um modelo que foi dado e revelado a Davi do que deveria ser o nosso culto hoje. Entendeu? Você chega na casa do Senhor, em primeiro lugar, você não chega com a tua lista de pedido ou a sua lista de reclamação. Primeiro você chega com a consciência de que você está entrando na presença de Deus. Veja que Deus, é perante Deus que você está entrando. Então quando você entra na casa do Senhor, na presença do Senhor, num ambiente congregacional, haja visto a igreja, você tem que entrar com a consciência de que, Senhor, se não fosse a cruz de Cristo, eu estava morto.
Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia para com os meus pecados, para com a minha humanidade, eu estaria morto. Aliás, a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. E misericórdia significa que Deus se compadece das nossas mazelas. Deus se compadece de você. Isso é ser misericordioso, que Deus tem compaixão por você. Deus olha para a tua vida, Deus olha para a tua condição, Deus olha para a tua mentalidade. Mesmo na nossa ignorância, mesmo quando muitas vezes nós fazemos coisas que a gente não entende e fazemos coisas erradas, nós entramos na presença de Deus com as intenções e a forma errada. Deus olha para nós com misericórdia. Então a primeira mentalidade que nós devemos ter, que Davi nos ensina, é a mentalidade do holocausto. Quer saber? Eu sou um sacrifício vivo, que é o meu culto racional. Paulo nos ensina isso em Romanos capítulo 12. Aqui nós temos um animal morto. Hoje na igreja nós somos o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício vivo. O que é o sacrifício? É apresentar o nosso corpo como um sacrifício agradável ao Senhor. Nós somos santos perante o Senhor. A palavra do Senhor nos santifica. O sangue de Cristo nos santifica. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, a nossa mente deve estar focada em quê? No sacrifício e na nossa gratidão pelo que Deus fez por nós. É a primeira coisa. Por isso que a Bíblia fala em Salmo 100, versículo 4, que nós devemos entrar pelas portas com ações de graças, com atitudes de gratidão. Não te causa estranhamento que Jesus, na noite que ele ia ser traído, na noite, no momento, seguinte que ele saiu daquele ato sublime da última ceia, ele cantou ao Senhor? O que será que a palavra está ensinando? Se os evangelistas botaram esse versículo aqui, eles não estão preocupados que a gente conheça qual foi a música que Jesus cantou. Eles estão muito mais preocupados em dizer para a gente: olha, vocês vão passar situações na vida tão terríveis que as suas circunstâncias externas não podem alterar quem você é por dentro em relação ao que Deus é para você. Você tem que estar apto, pronto, para com a sua voz, num ato de louvor, sim, glorificar a Deus no tempo da sua tribulação, no tempo das suas angústias, porque minutos depois que Jesus saiu daqui, ele soou sangue, mas antes ele estava na presença do Senhor, cantando louvores ao Senhor. Cara, isso é muito louco, mas olha que magnífico esse trecho. Do versículo, em 1 Crônicas 16, do versículo 8, onde começa os Salmos, até o versículo 22, você nota que todo o Salmo ele está dirigido para o povo de Israel. Eu já fiz um outro vídeo sobre o estudo do Tabernáculo de Davi, da revelação disso aqui, desse mesmo trecho, para uma revelação do milênio de Cristo, né? E é tremendo. Mas note que do versículo 23 até 36, ele está proclamando a toda a humanidade louvar o Senhor, o que condiz com o princípio que Davi estava estabelecendo aqui. Olha, esquece esses rituais aqui por um tempo e vamos glorificar a Deus somente entrando na sua presença, apresentando os nossos pecados em alguém que morreu por nós, e vamos entrar com uma atitude de gratidão a Ele, oferecendo a Ele o nosso louvor, e que a paz seja festejada na presença do Senhor. É isso, a paz que nós temos com Deus por causa do perdão, ela tem que ser festejada. E o que é lindo dessa passagem, e agora vem o grande mistério desse vídeo de hoje, que é o seguinte: eu já falei em outros vídeos da importância do local. Entende? A Bíblia, quando acontecem eventos marcantes em determinados locais, é porque tem uma mensagem muito poderosa por trás que Deus está querendo dar. E eu vou te dizer uma coisa: o tabernáculo de Davi
foi erguido, da mesma forma que o Cordeiro de Deus que morreria pelo pecado do homem, estava cantando um louvor ao Senhor. Anos antes, Davi, de forma figurada, estava apresentando perante a Arca da Aliança, perante a glória de Deus. A gente sabe que a Arca da Aliança é uma representação da pessoa de Cristo também. Ele estava adorando perante o Senhor e cantando, e a gente sabe que a pessoa de Cristo também é uma figuração da pessoa de Cristo. Então é como se o próprio Senhor estivesse cantando para a glória de Deus, da mesma forma que Davi estava glorificando ao Senhor diante da Arca da Aliança, que era a própria glória de Deus. O Filho encarnado de Deus estava glorificando o seu Pai no mesmo monte, no mesmo local, cantando ao Senhor. Isso é muito maravilhoso. Agora, o que é maravilhoso é a gente ver o que Jesus estava falando para os discípulos ali. E é isso que eu quero abrir, porque eu quero que você tenha uma dimensão da palavra diferente hoje. E veja, antes do versículo que fala do hino, olha o que Jesus está falando para os discípulos. Enquanto comiam, Jesus e colocando o pecado sobre aquele local. Aí a gente vai para o Novo Testamento e Jesus fala isso no mesmo lugar. Aí, então ele tomou o cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Lembra que eu falei para você das duas palavrinhas aliança, que estava lá em 1 Crônicas 16, quando Davi escreveu o Salmo, para que eles lembrassem da aliança. Olha que incrível, Jesus falando no mesmo lugar sobre uma nova aliança. Ou seja, da mesma forma que Davi mudou toda a mentalidade da adoração e trouxe o povo para relembrar da aliança dentro de um contexto novo de adoração, Jesus naquele mesmo lugar está estabelecendo uma nova aliança, que era o seu corpo, que era dado por nós. Ou seja, aquele holocausto que Davi apresentou era eu. É isso que Jesus está falando para a gente, é isso que a palavra está nos ensinando. E aí ele continua, olha, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, é nítido a gente perceber que a palavra de Deus está nos revelando que o que Jesus estava fazendo naquele mesmo local, Davi havia feito no tabernáculo dele. E quando você entra na igreja hoje, cara, para você tomar a ceia, você não pode tomar de qualquer jeito. Entende o porquê? Porque você está perante Deus, cara. Você está fazendo algo que Jesus fez. Esse é o ato mais solene. E aí que vem o mistério e a maravilha do Senhor, de como Ele revelou isso para mim. Irmãos, eu sou um rato de livraria cristã. Onde tiver livraria cristã, eu vou entrar para fuçar livro. E eu gosto de fuçar livro de comentários bíblicos. Sabe por quê que eu gosto? Porque os comentaristas são muito mais inteligentes do que eu. Eles conhecem muito mais do que eu. Aí eu vou lá fuçar nas coisas dele e aprendo um monte de coisa. E tem um comentário. Eu estava na minha igreja outro dia, entrei na livraria e achei esse comentário da Bíblia inteira. Olha o tamanho da encrenca. E o que é mais lindo, $29,97, $29, $30, vai. O comentário da Bíblia inteira, eu falei, o que? Isso é meu. Eu sei, você vai fazer a conta 3 vezes o dólar, mas é caro. Não, cara, imagina se fosse R$30 para você. Entendeu? Você não compraria, eu comprei, eu sou rato, eu trouxe para cá, isso aqui é meu. E na mesma hora eu falei, Senhor, a resposta para essa pergunta tem que estar com o que Jesus cantou. E eu abri, marquei até aqui com papel. E o Matthew Henry, ele começa a ensinar que muito provavelmente Jesus cantou o Salmo, como eu estava pensando, que era da cultura dos judeus, né? Que era algo solene. Então você tem que lembrar que essa passagem da última ceia de Jesus com os discípulos era a ceia pascal, que era o momento mais fantástico. Então Jesus estava fazendo exatamente a mesma ceia, e ali ele fala, essa é a nova aliança, o meu corpo, o meu sangue que é dado por vós, então participa.
Jesus queria que todos participassem. Ele quer que todos participem do seu sangue, do seu corpo e do seu sangue. E a mesma coisa que Davi fez, ele mostrava: venham, vinde adorar comigo, vinde celebrar nosso Deus, o nosso Deus que fez aliança com Abraão. Agora Jesus está falando: venham todos e tomem do cálice e comam do pão. Mas eu comecei a ler aqui, e ele trouxe uma revelação muito tremenda. O Salmo 113, eu não sabia, confesso que eu não sabia, ele é o Salmo que é um Halel. Eu vou fazer um vídeo, prometo, sobre os 7 níveis de louvor, e Halel é um deles, e é uma raiz da palavra aleluia, né? Então o Salmo 113, ele é um salmo cantado nas festas solenes. Então ele defende que o que Jesus cantou foi o Salmo 113, ou o Salmo 114, ou o Salmo 115. Por quê? Porque esses eram salmos solenes. Gente, eu abri no Salmo 113 com essa ótica para ler o Salmo 113. E se você começa a ler, o título dele já me comove, que diz: só Deus é digno de todo louvor. E ele começa com aleluia, halel, né? Então no templo, na época do templo, quando os cantores cantavam, eu tenho que te mostrar isso, espera um pouquinho. Nessas escadarias aqui, todo dia tinha um coral cantando aqui. E adivinha qual era o louvor que eles cantavam? Era o Salmo 113. Então, o povo que ficava nessa área assistindo interagia com o coro cantando. Então o povo bradava aleluia, e aí o coro cantava a primeira palavra, que é: louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Me perdoa, eu estou emocionado, porque eu imagino Jesus cantando isso naquela noite, na noite que ele ia morrer por mim. E ele está dizendo o seguinte: o ato de louvar, o ato de glorificar a Deus é feito pelos servos do Senhor. Não é feito por aqueles que entram na igreja só pelo fato de marcar um encontro da semana. Não é feito por aqueles que estão sentados ali assistindo o pastor e pensando no que vão comer daqui a pouco, ou não pensando no que eles vão sair. Mas é feito por aqueles que entram sedentos pelo Senhor. Só esses têm o direito de serem chamados servos do Senhor. E eu, em nome do Senhor, eu exorto você a mudar a sua perspectiva, porque quando você entra naquele lugar, você está perante a Deus, cara, e não pode ser de qualquer jeito. Você que toca no louvor, você acha que você pode entrar perante o Senhor de qualquer jeito, cara? Você acha que vocês podem cantar qualquer coisa de qualquer jeito? Você acha que pode levar na flauta? E aí ele continua: louvai o nome do Eterno, bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Ainda que eu esteja indo para a cruz, ainda que eu esteja sendo traído, ainda que essa seja a minha última noite com meus irmãos aqui, eu vou louvar o nome do meu Deus. E eu estou falando, gente, do próprio Deus encarnado, estou falando de Jesus. Então o fato de que tanto Mateus quanto Marcos deixaram escritos para a gente que Jesus cantou nesse ato solene, significa que a tradição do cântico que começou em Davi, no culto ao Senhor, deveria e deve ser levada adiante
ainda nos dias de hoje. É por isso que a gente canta no louvor, é por isso que a gente canta ao Senhor na igreja. Quando te perguntarem por que a gente canta tanto, por causa de Davi que nos ensinou e por causa de Jesus que deu esse exemplo pra gente. E se você continua lendo, excelso é o Senhor acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Irmãos, eu quero muito poder um dia trazer o exemplo de um querido amigo meu, que Deus fez exatamente isso na vida dele, ergueu ele do lixo. Esse irmão, ele comia o lixo. E um dia a gente voltava de um jogo de futebol. Ele é uma figura muito conhecida aqui em Orlando, o nome dele é Rico, e pastor, né? José Ricardo, e mais conhecido como Rico. E ele é um irmão tão querido, mas tão querido. Ele tem uma história de vida que é magnífica. E um dia a gente voltava de um jogo de futebol e ele mostrou uma foto dele quando criança. E ele falou: Márcio, eu comia lixo nessa época. E aquilo foi tão terrível para mim, ouvir aquilo, que eu não sei o que é comer lixo. Sabe, tem um missionário amigo meu, Ricardo Yoshima, que está lá na Amazônia, que ele me contou o que é servir no lixo, e ele ia no lixo e vê as pessoas comendo lixo. A culpa disso é da igreja. Eu vou repetir isso. A responsabilidade disso é da igreja. É a igreja que tem que resolver esse problema, não é o país não, cara, não é o Estado não, é a igreja que tem que se levantar e enviar os seus servos e alimentar os que estão com fome. Mas olha o que Deus fala: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipe do seu povo. Cara, o Rico hoje, ele é um príncipe nessa cidade, ele é um pastor, cara, de uma igreja que está indo de vento em popa, cara, e olha de onde Deus tirou o cara. E toda vez que eu me encontro com ele, eu abraço ele, eu beijo ele. Cara, como eu te amo, que saudade de estar com você e estar com ele, cara, é uma alegria constante. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor repousa sobre aqueles que adoram, sobre aqueles que ousam subir na tenda da congregação e trazer os seus holocaustos e é o seu culto racional, como fala Paulo em Romanos capítulo 12. E gente, eu quero terminar uma palavra para uma mulher hoje. Hoje é o dia das mulheres, né? Dia 8 de março, é o momento que eu estou gravando. E eu não sei quando você vai assistir isso aqui, mas eu quero que você leia o versículo 9 desse salmo. E por que será que esse versículo foi colocado nesse salmo? Isso é um mistério. Olha o que diz: oferece uma família a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Minha irmã, se você tem buscado ser mãe, existe uma promessa nesse versículo de Salmo 113, versículo 9. E da mesma forma que ele começa com aleluia, ele termina com aleluia. E eu quero convocar você que está buscando ser mãe a ter a atitude de Ana, mãe de Samuel. E não descarte a possibilidade de um dia você ser mãe adotiva também, que é bênção. Mas isso é algo muito delicado, muito profundo. Eu tenho um profundo respeito pela dor de uma mãe que não conseguiu ser mãe ainda, né? E olha como eu coloquei, de uma mãe que ainda não foi mãe, assim como Ana. E eu quero terminar esse vídeo agradecendo você que ficou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos, aberto o seu espírito, a sua alma para o Senhor, para a profundidade das Escrituras. Veja um versículo que Jesus cantou depois da ceia. Olha quanta coisa o Senhor nos ensina. O que eu demorei anos para aprender, o Senhor
desvendou aqui nesse vídeo para você, e eu espero que isso tenha edificado a sua vida. E eu quero convidar você a deixar aí a sua mensagem nesse vídeo, se você foi abençoado, para que você compartilhe o que Deus falou com você, não para mim somente, mas para outras pessoas que vão se deparar com esse vídeo. Deixe o seu joinha se você gostou, não deixa de compartilhar no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu agradeço a Deus pela sua palavra e pela revelação que Ele nos traz. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, eu espero ter você de volta.